Meu pai ergueu a taça de champanhe como se estivesse num comercial de luxo, o sorriso largo, os olhos brilhando de vitória. A sala estava cheia de gente que eu mal conhecia, amigos novos, parceiros de negócios, gente que apareceu do nada assim que o dinheiro do meu avô foi mencionado. Luzes quentes, risadas altas, música cara. Tudo parecia um espetáculo, e menos real. Aos novos começos, ele disse, batendo a taça na de uma mulher que usava um vestido dourado chamativo demais. Todos aplaudiram. Eu fiquei encostada perto da porta, segurando um copo de suco que já estava quente, observando aquela cena como se eu não fizesse parte dela. Porque, no fundo, eu não fazia. Meu avô tinha morrido há 2 semanas. 2 semanas. E ali estava meu pai, comemorando milhões como se fosse aniversário, como se não tivesse enterrado o próprio pai dias atrás. Eu ainda conseguia sentir o cheiro do quarto do meu avô, madeira antiga, café fresco e aquele perfume leve que ele usava desde sempre. Ele era o único naquela casa que me enxergava de verdade. Enquanto meu pai me via como um peso, ele me via como alguém. Você não vai brindar? Uma voz interrompeu meus pensamentos. Olhei para o lado. Era meu pai. Ele me encarava com aquele olhar meio impaciente, meio superior. Não tô com vontade, respondi, seca. Ele deu uma risadinha forçada. Sempre assim, em dramática. Devia estar feliz. Isso aqui é para todos nós. Todos nós. Aquilo quase me fez rir. Para todos nós. Repeti, olhando ao redor. Engraçado, porque eu não recebi nada. Ele suspirou, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Você recebeu, sim. Ele puxou um papel dobrado do bolso do paletó e colocou na minha mão. Seu avô deixou isso para você. Olhei para o papel. Não era um cheque. Não era um documento de herança. Era um número de telefone. Só isso. Franzi a testa. Isso é alguma piada? Foi o que ele quis, meu pai respondeu, dando de ombros. Cada um recebe o que merece, né? A frase veio como um tapa. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha se virado, voltando para a festa, como se aquela conversa não tivesse importância nenhuma. Fiquei ali, parada, olhando para o número escrito à mão. A letra era do meu avô. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Meu peito apertou. Aquilo não fazia sentido. Ou, talvez fizesse. Saí da festa sem avisar ninguém. O barulho ficou para trás enquanto eu caminhava até a rua, o ar da noite mais frio do que eu esperava. Meu coração batia rápido, não de tristeza, e mais de algo estranho. Uma mistura de curiosidade e intuição. Entrei no carro, sentei no banco do motorista e fiquei olhando para o número por alguns segundos. Tá bom, vou, e murmurei. O que o senhor aprontou? Diz que. Chamou uma vez. 2. 3. Então, alguém atendeu. Alô? A voz era masculina, calma, firme. Engoli seco. Oi, e eu, hesitei. Eu encontrei esse número num testamento. Silêncio do outro lado. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sofia. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Então você finalmente ligou. Meu coração deu um salto. Como assim, finalmente? Você sabia? Seu avô me avisou que você ligaria. Não sabia quando, mas sabia que ligaria. Apertei o volante. Quem é você? Meu nome é Ricardo. Ele fez uma pausa. E eu acho que você vai querer me encontrar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquilo tudo. Por quê? Porque a sua herança não é o que você acha que é. Senti um frio percorrer minha espinha. Olha, eu não tenho tempo para joguinhos, respondi, mais defensiva do que queria parecer. Meu pai já deixou bem claro que eu não herdei nada. Ricardo soltou uma leve risada. Seu pai recebeu dinheiro. Você recebeu algo muito mais valioso. Um número de telefone? Uma escolha. Aquilo me deixou irritada. Isso não faz sentido nenhum. Faz, Sofia.
Só não ainda. Fechei os olhos por um instante. Parte de mim queria desligar. Dizer que aquilo era loucura, golpe, qualquer coisa. Mas outra parte, a mesma parte que sempre confiou no meu avô, dizia para eu continuar. Onde? Perguntei, finalmente. Um café na Rua das Palmeiras. Amanhã, às 10. E por que eu deveria ir? Ele não hesitou. Porque foi o último pedido do seu avô. Aquilo foi o suficiente. Respirei fundo. Tá bom. Ótimo. A voz dele suavizou. E, Sofia? O quê? Não conte ao seu pai. Olhei para a casa iluminada ao longe, onde a festa ainda acontecia. Pode deixar, murmurei. Ele vai estar ocupado demais comemorando. Desliguei o telefone. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo o peso de tudo aquilo. Meu pai estava lá dentro, cercado de dinheiro, de pessoas, de uma vida que ele sempre quis. Ele achava que tinha ganhado tudo. Mas, pela primeira vez, eu tive a sensação de que talvez ele estivesse errado. Olhei novamente para o papel com o número. Meu avô nunca fazia nada sem motivo. Nunca. E se ele tinha me deixado aquilo, então era porque havia algo maior por trás. Algo que meu pai não podia comprar. Liguei o carro. Enquanto dirigia para longe daquela casa, uma coisa ficou clara na minha mente. Aquilo não era o fim da história. Era o começo.